Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje, no nosso programa Na Rota do Dinheiro, te ensinar o caminho para você quitar as suas dívidas com até 90% de desconto, é isso mesmo. Eu sou Lídia Machado, educadora financeira de mulheres, e esse é o nosso programa Na Rota do Dinheiro, com o tema dívidas, o que pagar primeiro? Essa é uma dúvida muito comum, né? Geralmente, quando a gente está ali naquele emaranhado, naquela confusão de dívidas, a gente não sabe por onde começar, verdade ou não? E fica desesperada, né? Sem conseguir parar para pensar, para analisar. E aí começa por... Aí o desespero qual é? É começar por aquelas dívidas que viram uma bola de neve, que os juros são mais altos, que são maiores, né? A gente já fica logo preocupada. Meu Deus, eu tenho que dar um jeito logo nessas dívidas. Meu Deus, olha a minha dívida de cartão de crédito. Era 5, agora está 10, está 12. Pelo amor de Deus, eu preciso dar um jeito nessas dívidas para ontem. Você está nessa agonia? Meu Deus, eu tenho que começar por essas dívidas. Olha o tamanho que já está. Verdade ou não? Mas eu quero te dizer aqui hoje que nem sempre você vai começar por esse tipo de dívida. Nem sempre você vai começar por essas. Porque muitas vezes tem outras que são mais urgentes para você resolver, para você se preocupar com elas. E eu vou trazer aqui alguns passos que você precisa seguir para você começar da dívida certa. Então, eu vou dar aqui os passos para você entender por onde você vai começar. Porque não dá para eu dizer assim, olha só, você vai começar pela dívida X. Olha, você vai começar pela dívida de cartão, Jusceli. Dalva, você vai começar pela dívida do empréstimo do consignado. Não dá para eu dizer isso para você. É preciso analisar cada caso, cada tipo de dívida que você tem. Então, para você fazer essa análise, eu vou te dar alguns passos aqui agora, beleza? Então, já prepara aí papel e caneta para você anotar. Show? Então, vamos lá. O primeiro passo muito importante, fundamental, é você levantar quais são as suas dívidas. Ai, Lídia, isso. Você vai precisar anotar todas elas, seja dívida de banco, cartão de crédito, empréstimo, cheque especial, consignado, dívida de carnê de loja, dívida com amigos, com parentes. Anote todas as suas dívidas, todas elas. Antes de você tomar qualquer iniciativa, antes de você decidir qualquer coisa, você precisa fazer uma lista, uma relação de todas as suas dívidas. Aí talvez você ouça eu falar isso e você diga assim, ai, Lídia, pelo amor de Deus. Ai, eu não quero fazer isso não, Lídia. Ai, eu não quero nem olhar, Lídia, pelo amor de Deus, eu tenho medo até de parar para anotar as minhas dívidas. É assim ou não? Me conta aí se você pensou isso. Lídia, eu tenho até medo de escrever quais são as minhas dívidas, porque eu tenho medo do que eu vou descobrir. É assim ou não? Me diz aí. Lígia, eu tenho medo de quanto eu devo, porque eu não tenho nem ideia do tamanho da minha dívida hoje. Responde aí para mim, é assim ou não? Sim ou não? Responde aqui para mim. Você tem esse medo? Mas eu quero dizer para você o seguinte, para a gente, de fato, conseguir quitar as dívidas com até 90% de desconto, que é o que eu ensino aqui para você, e você se livrar delas de uma vez por todas, de forma definitiva, não tem como a gente fugir desse passo. Não tem como a gente não olhar para as nossas dívidas. Porque como é que a gente vai resolver se a gente não olhar, não se deparar com essa verdade, não tiver a clareza do que a gente deve, de quanto a gente deve? Como é que a gente vai resolver? Mas como é que a gente vai resolver se a gente não tiver a clareza das dívidas? De quanto está a nossa dívida hoje? Eu sei que não é fácil, de verdade. Eu sei que fazer isso não é fácil. É um desafio. Dá medo. Eu sei. Dá medo de escrever, de parar para olhar. Dá medo. A gente fica assustada. Meu Deus, como é que eu vou fazer?
mas é um passo extremamente necessário para você, de fato, conseguir quitar essas dívidas. Se você não souber quais são elas, quanto é cada dívida, como é que você vai conseguir resolver? Não tem como. Então, nem sempre a gente vai precisar fazer aquilo que é agradável, aquilo que é bom, aquilo que é gostoso, para a gente resolver as nossas dívidas, não. Mas se a gente quer se livrar delas, se a gente quer quitar as dívidas e nunca mais olhar para elas, depois de resolvido, nunca mais pensar em dívida, esse passo é fundamental. Enquanto a gente não tiver essa clareza, a gente não consegue saber. A gente não vai ter como resolver. Enquanto a gente não olhar para a realidade, a gente não consegue mudá-la. Beleza? E eu vou trazer aqui algumas informações, tá certo? Que eu acho importante trazer aqui para vocês. O Serasa ele faz uma pesquisa periodicamente, tá? Que se chama Mapa da Inadimplência no Brasil. Gratidão, gente, pelos corações. Chama-se Mapa da Inadimplência no Brasil. Eu encontrei lá o mais recente, que foi agora em janeiro, e que diz o seguinte, essa pesquisa, preste atenção, que hoje no Brasil são mais de 70 milhões de inadimplentes. O que é inadimplente, Lídia? É aquela pessoa que tem contas em atraso, que não está conseguindo pagar. Tá certo? As contas que tem, as dívidas que tem. Qual que é o valor hoje das dívidas, juntando todo mundo, esse povo todinho? São 323 bilhões de reais. E aí ele mostra mais que o valor médio da dívida por pessoa é R$ 4.612. E agora vem mais, presta bem atenção. Hoje, a população adulta no Brasil endividada corresponde a 43%. É quase metade da população adulta que existe no Brasil. É sério isso, gente. E essa pesquisa fala mais, ele fez um ranking entre os estados, quais os estados que têm a maior porcentagem de população adulta que está endividada. E agora eu quero saber se você acerta qual é o estado que está em primeiro lugar, que tem mais gente adulta endividada. Eu quero saber aí, vamos lá. Vamos lá. Quem é que acerta? Me diz aí. Qual é o estado que você acha que tem mais gente endividada? Responde aqui para mim nos comentários. Vamos ver o primeiro estado que tem mais gente endividada hoje no Brasil. É o Amazonas. O estado onde eu moro, gente, é o Amazonas. Segundo lugar está o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, minha gente. No Amazonas, olha só, são 53% da população adulta está endividada. No Rio de Janeiro, 52,32%. Terceiro lugar está o Amapá. Em quarto lugar está o Distrito Federal. E em quinto lugar está o Mato Grosso. Presta atenção, gente. E aí, qual é o principal motivo de dívida dos brasileiros? Quero saber se você acerta. Qual é o principal motivo de dívida do brasileiro? O grande vilão é o cartão de crédito. Ele é o principal motivo de dívidas, sim. E corresponde a 29% das dívidas. Qual é o segundo lugar? O segundo lugar são as contas básicas de casa. Água, luz, gás, tá certo? E tem mais, viu? Essa pesquisa disse mais. Essa pesquisa foi feita agora em janeiro. Ela disse lá quem é que deve mais, se é homem ou se é mulher. E agora, hein? O que deve mais corresponde a 50,2%. O que deve menos, 49,8%. Diferença pequena, hein? É a mulher, minha gente. É a mulher que deve mais. A mulher deve mais. Minha gente. Então, vamos cuidar, mulherada, para sair dessa situação. E aí você deve estar se perguntando assim, mas Lídia, por onde eu começo? Beleza, você já disse aí que o campeão de dívida é o cartão de crédito, que tem 70 milhões de brasileiros endividados hoje, que não estão conseguindo pagar todas as contas. Mas, afinal de contas, por onde eu começo?
Você falou aí que eu preciso primeiro fazer o levantamento de todas as minhas dívidas, anotar todas elas, anotar quais são os valores de cada uma delas. Beleza, mas e aí? Depois que eu fizer essa relação, eu vou começar por onde? Vou te contar agora. Você primeiro precisa entender, dentro das suas dívidas, qual aquela ou quais aquelas que te oferecem mais risco. Risco de quê, Lídia? Risco de você perder alguma coisa. E quais são essas dívidas, Lídia? São dívidas que têm algum tipo de garantia, como, por exemplo, um financiamento de carro, de casa, de moto. Em geral, a garantia desse financiamento é o próprio bem. É a casa, é o carro, é a moto. Caso você não pague, o banco pode tomar o bem de você. Então, essa dívida é de alto risco. Beleza? Outra dívida que te oferece risco são dívidas de coisas essenciais para a sua vida. Água, luz, aluguel. Verdade ou não? Como é que você vive sem água? Se você não paga água, você vai ficar sem água. Se você não pagar sua conta de energia, você vai ficar sem luz. Se você não pagar o aluguel, você vai ser despejada, vai ficar sem teto. Então, essas dívidas te oferecem o risco de você perder alguma coisa. Então, você precisa ficar de olho nesse tipo de dívida. Beleza? Então, precisa ficar de olho nelas. Se você tem o seu carro, está financiado, se você não pagar, você corre um sério risco de perder o seu carro, de repente você se deparar na rua ou na sua casa com um oficial de justiça dizendo que vai levar o seu carro. Isso aconteceu comigo. E se você não paga, pode acontecer com você. Então, isso é sério, gente. Esse tipo de dívida você precisa dar maior atenção. Não é o cartão de crédito. O cartão de crédito não te faz perder nenhum bem. Se você, por exemplo, tem algum empréstimo que tem algum tipo de garantia, você deu algum bem como garantia, é uma dívida que te oferece risco. Porque se você não pagar, você vai perder o seu bem que você deu como garantia. Então, a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Nem sempre você vai começar pela dívida que virou bola de neve. Porque você precisa se atentar, prestar mais atenção nessas dívidas que te oferecem risco de perder alguma coisa. Então, você primeiro vai fazer o levantamento das suas dívidas, beleza? Segundo passo, você vai colocá-las numa ordem de hierarquia, da mais importante, aquela que você precisa dar mais atenção, que são aquelas que te oferecem o maior risco, eu acabei de falar, para aquela que é menos importante, para aquela que pode esperar mais um pouco para você resolver. Faz sentido ou não? Enquanto você não parar para fazer isso, como é que você vai resolver as suas dívidas? Se você não tiver a clareza de quanto você deve hoje, quais são as suas dívidas? Enquanto você não tiver a clareza de qual é a mais importante, qual é aquela que eu preciso dar prioridade, senão vou perder alguma coisa, como é que você vai resolver? Não tem como. Volto a dizer, eu sei que não é fácil você fazer isso, você pegar um caderno, você pegar uma caneta e ter que escrever quais são as suas dívidas. Eu sei que isso não é nada fácil, mas é um passo fundamental para você conseguir quitar suas dívidas, para você conseguir se livrar delas de uma vez por todas. É passo fundamental. Não tem como, gente. Não tem como. Essa semana eu recebi um direct de uma seguidora e aí ela falou, eu preciso de ajuda. Aí eu disse, como é que eu posso te ajudar? Me conta. E aí ela respondeu assim para mim, eu preciso regularizar o meu nome. E aí ela me mandou o CPF dela e o RG. E aí eu disse assim, não é desse jeito.
Não funciona assim. Qual é, de fato, o problema? O que você precisa regularizar na sua vida? Quais são os tipos de dívida que você tem? Entende? Não tem como você chegar para mim e dizer assim, Lídia, olha aqui, toma, é esse aqui o meu problema, olha só, como é que eu resolvo? Não é assim, gente. Existe um passo a passo para você resolver cada uma das suas dívidas. Você não vai olhar para uma dívida de financiamento de casa, de carro, do mesmo jeito que você vai olhar para uma dívida de cartão de crédito, para uma dívida de cheque especial. Você não vai resolver uma dívida de consignado do mesmo jeito que você vai olhar para uma dívida de empréstimo pessoal ou para uma dívida com alguém que você tenha na sua casa, na sua família, um amigo. Dívidas diferentes, têm soluções diferentes. Então, não tem como você jogar assim, pá, Lídia, olha só, isso aqui, como é que eu resolvo? Não é assim, gente. Precisa levantar suas dívidas. Precisa entender qual é o que oferece mais risco para você. E o terceiro passo, você precisa planejar o pagamento das dívidas. Você precisa planejar. Lídia, como é que eu faço isso? Você precisa primeiro organizar as suas finanças. Colocar a casa em ordem. Como assim, Lídia? Se você não organizar a sua vida financeira, se você não entender quanto você tem disponível para pagar as suas dívidas, como é que você vai negociar alguma coisa? Não tem como. Não tem como você ir no banco para negociar uma dívida na base do achismo. Ah, eu acho que eu consigo pagar uma parcela de R$300. Eu acho que esse acordo tá bom para mim. Eu acho que cabe no meu bolso uma parcela de R$250. Eu acho... Gente, para a gente negociar, seja uma dívida, seja qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa ter certeza do que a gente está fazendo. Senão, não vai dar certo. Senão, não vai funcionar. Por exemplo, se você está negociando um trabalho, de repente você é autônoma, você que está aqui comigo, de repente você presta serviço, e aí você vai lá oferecer o seu serviço, né, para alguém. Olha, eu faço, deixa eu pensar aqui, eu faço bordados, tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu faço bordados em toalhas. Aí a pessoa quer fazer uma encomenda para você de 10 toalhas. Beleza, são 10 toalhas que eu preciso ser bordadas assim, assim, assado, desse jeito, nesse modelo. Beleza. Aí você vai e dá o seu preço. Olha, o preço é 10 toalhas. Vou chutar aqui, tá, gente? R$200. Estou chutando, tá? Não sei não quanto custa. R$200. Você diz, o preço é esse. Aí a pessoa assim, diz assim, poxa, são 10 toalhas. Não dá para você fazer a 180? Mas se você sabe o valor do seu trabalho, se você sabe a qualidade que você entrega, se você tem a clareza do quanto você gasta de tempo, de dinheiro para fazer esse trabalho, você sabe que até onde você pode dar um desconto para o cliente. Verdade ou não? Você sabe. Então, você não vai aceitar qualquer preço pelo seu serviço. Faz sentido ou não? Na hora de você negociar as dívidas é do mesmo jeito. Você tem que ver até onde você consegue fazer. Se cabe no seu bolso. Se você não vai se apertar. Se você não vai perder qualidade de vida. Se você não vai continuar vivendo para pagar contas. Se você vai continuar sem realizar os seus sonhos. Tendo só o dinheiro ali contadinho para pagar as suas contas e as suas dívidas. Faz sentido, gente? Responde aí para mim, sim ou não? Tá fazendo sentido para você? Responde aí para mim, sim ou não? Tá fazendo sentido? Então, não pode ser de qualquer jeito. Você precisa planejar o pagamento das suas dívidas. Não pode ser de qualquer jeito na base do desespero, de você olhar assim, ai, meu Deus, não, eu tenho que negociar essa dívida. Ai, meu Deus, a dívida está subindo. Ai, eu estou recebendo SMS. Estão dizendo aqui que vão executar, que vão entrar na justiça, que vão bloquear meus bens, que vão bloquear minha conta bancária, eu preciso resolver para ontem. Calma, respira.
O banco vai usar desses artifícios para pressionar você? Vai. Ele vai mandar um SMS para você, ele vai dizer que vai bloquear sua conta bancária, que vai bloquear os seus bens, ele vai dizer que vai entrar na justiça, ele vai dizer que já está em execução judicial. Ele vai fazer esse tipo de pressão sobre você. Ele vai fazer. Mas não significa que, de fato, isso vai acontecer, dependendo do tipo de dívida que você tem. Entende? Então, você precisa planejar para você saber quanto você vai poder pagar. Você precisa organizar a sua vida financeira. Não adianta você no desespero. Ai, meu Deus, vou parcelar a fatura do cartão. Eu não vou conseguir pagar. Ai, eu vou parcelar. Aí você vai lá no desespero, vai, paga o mínimo. Aí eu acho que eu consigo, acho que eu paga lá o valor da parcela, né? Que eles já oferecem lá os planos de pagamento, as opções de parcelamento que você pode fazer ali na fatura, rápido, fácil, é só você pagar o valor igualzinho e tal. Aí você vai lá, eu acho que essa parcela de R$ 400 cabe. Aí você vai lá, paga. Chega no mês seguinte, você não tem dinheiro para pagar. Por quê? Você não planejou o pagamento dessa dívida. Então, você precisa entender quanto eu tenho disponível para pagar a minha dívida. Lígia, pelo amor de Deus, eu não tenho R$1, minha conta está no negativo. Como é que eu vou fazer isso? Você precisa organizar suas finanças. Sem organizar, olhando hoje para a sua vida financeira, eu acredito que você que está aqui vai dizer assim, Lídia, eu não sei. Lídia, minha conta todo mês está no negativo. Todo mês eu tenho que entrar no cheque especial, eu tenho que usar o cartão de crédito porque não dá. Você já sentou para colocar no papel as suas despesas? Quanto é que sai do seu bolso todo mês para pagar suas contas? Sem essa clareza, não tem como. Não tem como você quitar suas dívidas com até 90% de desconto que eu ensino e não voltar a ter dívidas. Não tem como. Só você organizando a sua vida financeira. E dentro da Maratona Livre de Dívidas, eu vou ensinar para você os pilares para você organizar a sua vida financeira, os fundamentos. Já estou dando spoiler aqui, gente, que vai ser sensacional. Então, não tem como pular etapas. Você precisa levantar suas dívidas. Você precisa planejar o pagamento das suas dívidas. Organizou a sua vida financeira, viu quanto você tem disponível? Agora, você tem que estabelecer uma meta, um teto, um limite para cada dívida. Quanto eu vou pagar em cada dívida? Quanto eu tenho condições de pagar em cada dívida? Você precisa ter essa meta. Para depois, então, você buscar um acordo, uma negociação com o banco, com a empresa de cobrança, com a loja, enfim, dentro dessa meta que você estabeleceu. Porque não adianta você chegar no banco para falar com o seu gerente, por exemplo, e o banco lá te oferece, peraí, eu vou ver aqui no meu sistema. Aí o gerente abre lá o sistema dele e diz assim, olha só, eu tenho um acordo aqui para a senhora. Olha só, nós temos aqui um acordo que a senhora pode fazer, ó. A parcela é de R$450. A senhora paga em X vezes, tá certo? E aí, a gente fecha essa negociação. Aí, se você organizou a sua vida financeira, você viu lá que você consegue poupar R$300, consegue separar R$300 dentro do seu orçamento. Você vai aceitar esse acordo de 450 por mês? Não vai, porque não cabe no seu bolso. Faz sentido ou não? Não cabe no seu bolso. Aí você vai dizer, olha só, eu só tenho R$200. Eu não consigo pagar R$450 por mês. Seu fulano, não, eu não consigo. R$450 é o que a gente tem aqui. Não, eu não posso. Infelizmente, eu não tenho condições. E aí você tenta uma negociação no outro momento. Faz sentido ou não? Então, quando você tem essa clareza, quando você faz esse planejamento do pagamento das suas dívidas, você sabe o que você pode e o que você não pode fazer. Não dá para ser de qualquer jeito.
Não tem como. De qualquer jeito, você vai se enrolar mais ainda. Se você aceitar qualquer proposta, se você aceitar a primeira proposta que o banco faz para você, você vai se enrolar. Porque a primeira proposta do banco nunca vai ser a melhor proposta que ele pode te oferecer. Faz sentido ou não? Nunca vai ser a melhor. A primeira proposta ele vai jogar lá em cima para você. É assim toda negociação que a gente faz, seja para comprar alguma coisa, seja dívidas. A primeira proposta vai ser lá em cima. Por quê? Ele vai querer ganhar mais. Entende? Faz sentido, gente? Aí você vai dizer assim, Lídia, mas e aí? Como é que eu analiso as minhas dívidas? Você falou aí que eu preciso fazer o levantamento. Você falou aí que eu preciso colocar numa ordem de hierarquia da mais importante para menos importante, daquela que é prioridade, para que é menos, você pode esperar mais um pouco. Você falou que eu preciso planejar o pagamento das minhas dívidas, mas como é que eu vou analisar essa questão aí de quanto eu posso pagar em cada dívida, quanto eu vou pagar, como é que eu vou estabelecer essa meta? Vamos lá, eu costumo dizer que o manual da sua dívida está no documento de evolução da dívida ou memória de cálculo e no contrato da dívida. Então, você precisa ter esses dois documentos. O contrato da sua dívida, seja empréstimo, seja consignado, seja cartão de crédito, seja financiamento da casa, do carro. Enfim, você precisa ter o contrato, porque no contrato o banco diz ali o que é que ele, como é que ele vai emprestar esse dinheiro para você. Ele diz ali, tem escrito como é que você vai pagar. Ele diz ali o que é que ele vai fazer se você não pagar. Está tudo lá no contrato. E o documento de evolução da dívida ou memória de cálculo funciona como um extrato da sua dívida. Lá vai ter o valor que você pegou emprestado, vai ter a taxa de juros, quanto é de juros, quantas parcelas são, quantas parcelas você já pagou, quantas ainda faltam pagar. Tem lá o histórico da sua dívida. Então, sem esses dois documentos, não tem como você analisar cada dívida. Não tem como você verificar qual é que tem mais risco. Não tem como. Então, você precisa desses dois documentos. Beleza? Deixa eu ver aqui, a Patrícia está dizendo. Quando essa dívida é com um familiar, IPVA. Vamos lá. IPVA é uma dívida que é de alto risco, tá? Por quê? Se você for parada numa blitz, podem levar o seu carro. Então, acredito que aqui, Patrícia, você está dizendo o quê? Por exemplo, o carro está no nome de um familiar seu, mas quem usa o carro é você. Estou certa no meu raciocínio? Me diz aí. Estou certa? Aí, o que você vai precisar fazer? Se é esse o caso, você vai precisar sentar com esse familiar e explicar a situação. Mas antes, levanta o valor. Levanta o valor. Faz aqui essa sequência, esse passo a passo. Beleza, Patrícia? Faz esse passo a passo. Levanta qual é o valor dessa dívida. Quanto está essa dívida? Organiza a sua vida financeira. Quanto é que eu consigo ter disponível para pagar essa dívida? E aí você vai ter que sentar com esse familiar. Olha, eu já vi aqui, esse IPVA que está atrasado custa X hoje, tá? E eu consigo fazer o seguinte, eu consigo pagar esse IPVA, eu consigo dar para você R$ 150 por mês, né? Estou aqui chutando, tá? R$ 150 por mês eu consigo passar para você com essa dívida. Olha, eu passei por um perrengue aqui, eu estou aqui organizando a minha vida financeira. E aí você fala, olha, você me desculpa, eu não tive condições de honrar com esse compromisso. Você vai ter que explicar essa situação. Você pode estar me ouvindo falar isso aqui, e aí você vai dizer assim, mas Lídia, como é que eu vou conversar? Como é que eu vou fazer isso, Lídia? Ai, pelo amor de Deus, olha a vergonha que eu vou ter que passar. Como é que eu vou conversar com esse parente, Lídia? Pelo amor de Deus, olha a situação. Gente, não tem outra solução. E outra, quero dizer para você, tá? A responsabilidade não é única e exclusivamente sua. A pessoa que te emprestou o nome para você financiar o carro,
ou comprou no nome dela esse carro, essa pessoa assumiu o risco. Faz sentido ou não? Essa pessoa assumiu o risco também de passar por esse tipo de situação. Então, os dois são responsáveis. E aí você precisa de verdade ter essa maturidade para sentar e conversar com essa pessoa. Olha, eu estou passando por um perrengue XYZ. Eu não consegui pagar o IPVA, ele está em atraso. Mas, olha, eu quero pagar. Eu consigo pagar nessa condição para você. Tá? Você me perdoa, eu realmente não consegui pagar, não consegui honrar com esse compromisso. E senta e conversa. A melhor coisa que você faz é você fazer isso. Por quê? A pessoa vai entender que você, poxa, ela realmente está preocupada. A pessoa vai ficar chateada? Vai, gente, não tem como evitar isso, infelizmente. A pessoa vai ficar chateada com você, né? Vai ficar, poxa vida, caramba. A pessoa vai. Mas você está ali, ó, se abrindo, sendo responsável. Eu vou pagar. Eu tive esse problema XYZ, eu não consegui pagar. Mas eu estou me organizando. Eu consigo pagar desse jeito aqui. Tá certo? Conversa, gente. Quando a gente erra, quando a gente tem algum problema nesse nível, no nome de outra pessoa, não tem outro remédio. Para resolver, você tem que sentar e conversar. Entende? Eu sei que é desesperador. Ai, meu Deus, está no nome do meu parente, está no nome do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Enfim, você fica com essa angústia, eu sei, não é fácil. Caraca, a pessoa me emprestou, confiou em mim. Não é fácil, eu sei que não é. Mas você precisa fazer isso. Precisa conversar com ela. Dizer, olha, eu consigo resolver desse jeito. Tem o quarto passo. Falei de você levantar suas dívidas. Falei que você precisa colocar uma ordem de hierarquia. Colocar numa ordem de hierarquia. Qual é a dívida que tem maior prioridade? Qual que dá para esperar mais? Terceiro, você precisa planejar o pagamento das suas dívidas. E quarto, você precisa poupar para quitar. Mas, Lídia, pelo amor de Deus, como é que eu vou poupar dinheiro se não me sobra R$1? Lídia, pelo amor de Deus, eu só entro no negativo da conta. Como é que eu vou poupar qualquer real que seja se hoje eu não consigo poupar nenhum centavo? Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Existem estratégias para você fazer o seu dinheiro sobrar. Existem estratégias para você começar a quitar suas dívidas mais rápido, com uma reserva. Lídia, mas como que eu vou fazer isso? Organizando a sua vida financeira, colocando a casa em ordem, entendendo quais são as suas despesas hoje, entendendo como é que você pode reorganizar esse seu quadro de despesas. O que eu posso reduzir? O que eu posso fazer alguma substituição? O que eu consigo cortar? O que está em excesso? É fazer essa faxina na sua vida financeira para você conseguir fazer sobrar. De repente, fazer uma renda extra. De repente, conseguir, de alguma forma, no seu trabalho, um aumento, uma hora extra. Não sei, gente. Você precisa buscar alternativas dentro do que você está vivendo hoje. Mas organizar as finanças é primordial para você conseguir poupar dinheiro. Não tem mágica, gente. Não tem mágica. Não é assim, puf, vai sobrar dinheiro. Vai requerer de você o quê? Esforço. Não tem para onde, gente. Não tem mágica. Não tem milagre. É decisão. É ação. É comprometimento com a sua vida financeira, com o resultado que você quer viver na sua vida. Não tem mágica. Mas é possível. Beleza? É possível. Eu tenho uma outra aluna do Método de Dignidade Financeira, que é o meu programa de acompanhamento para mulheres, onde eu ensino todo o passo a passo para quitar as dívidas com até 90% de desconto. Tem uma aluna que fez contato comigo semana passada e ela já tem ali um acordo, uma proposta com 70% de desconto. É possível, gente. Mas para você conseguir um bom desconto na hora de quitar a sua dívida, você precisa ter uma reserva.
Isso vai fazer toda a diferença para você se livrar da dívida de uma vez e não voltar mais para elas. Faz sentido, gente? Existe um passo a passo para isso. Tem saída. Independente do tamanho da sua dívida hoje, independente do tipo de dívida que você tenha hoje, independente de quanto você ganha, independente de há quanto tempo você está devendo, tem saída para você, tem solução. Beleza? Então, falei aqui de 4 passos para você se organizar, para você entender por onde você vai começar a quitar suas dívidas. Você precisa levantar quais são elas, quais são os valores de cada dívida que você tem. Você precisa depois colocá-las numa ordem de prioridade. Qual é a mais urgente? Qual é aquela que me oferece mais risco, que eu preciso dar mais atenção? E você faz uma lista. Você precisa planejar o pagamento de cada dívida, entender qual é o valor de cada uma, estabelecer uma meta, um teto para pagamento dessa dívida, para então você buscar um acordo. E você precisa poupar para quitar a dívida. Você ter dinheiro poupado vai acelerar a quitação das suas dívidas. Então, olha só, de verdade, eu espero ter contribuído, trazido clareza para você. Valeu demais. Tchau, tchau, gente!